Bom, nós estamos aqui nesta conversa, nessa tarde de quinta-feira, onde temos enfrentado todos os dias, desde o começo dessa legislatura, a bancada do ódio. Se nós tínhamos aqui a bancada fundamentalista punitivista, ou patrimonialista, ou religiosa, agora temos uma bancada do ódio. Aqueles que não têm propostas para o país. Aqueles que só têm ódio. E que o ódio também faz com que eles não vejam todas as denúncias que nós estamos vivenciando neste governo Bolsonaro. Denúncias, aquele que diz que quer combater a corrupção e que, em verdade, tem um filho envolvido em grandes denúncias de corrupção, inclusive envolvimento com a milícia. Hoje, dia 14, nós estamos completando 11 meses que Marielle foi exterminada, sem respostas. Mas não é apenas o ataque aos direitos, à democracia, à liberdade, a tentativa de calar a oposição, a tentativa de impedir que nós tenhamos a construção de diálogos num poder que é essencialmente plural, que caracteriza esse período que nós estamos vivenciando. Eu penso que quando a democracia está ferida, e ela está ferida, porque nós tivemos um impeachment em 2006, que foi um golpe, um impeachment sem crimes de responsabilidade, temos um preso político, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando o Estado Democrático de Direito está ferido, essa ferida ela não fica ensimesmada, ela vai esgaçando o tecido das liberdades. Então, portanto, as liberdades não existem sem uma democracia. Os direitos que caminham lado a lado com a própria liberdade também não existe. O direito é que leva a democracia para os cantos desse país, para as esquinas desse país, e que faz com que ela seja uma democracia de alta potencialidade e não de baixa potencialidade. E a democracia é quem sustenta os direitos. Eu digo tudo isso porque nós estamos aqui no dia de hoje com o Lúcio Costa. Lúcio Costa é um psicólogo e que construiu a sua vida profissional, a sua militância na luta por uma sociedade sem manicômios. Por uma sociedade onde as pessoas com transtorno mental não tenham que ter arrancadas de si mesma a sua própria humanidade. E o Lúcio fez parte até pouco tempo do mecanismo de combate à tortura neste Brasil. E esse mecanismo de combate à tortura, ele um pouco vai explicar sobre isso, ele tem a possibilidade de entrar em unidades, em instituições de longa permanência, e os hospitais psiquiátricos são unidades de longa permanência, para fiscalizar e atestar se ali se respeita a dignidade humana. Nós temos uma reforma psiquiátrica no Brasil desde 2001. Essa reforma psiquiátrica, ela tira a lógica hospitalocêntrica do hospital e ela busca enfrentar os manicômios, que são verdadeiros holocaustos na nossa sociedade. Até porque, se você, quem puder um dia olhar, visitar o que foi o hospital de Barbacena e ver ali os registros históricos, nós vamos ver que Basaglia, que foi aquele que fez os telhados vermelhos na Itália e que estabeleceu a lógica antimanicomial na relação e na assistência às pessoas com transtorno mental, ele dizia: isso aqui é como o Holocausto. E é como o Holocausto. Ali se matou por volta de 70 mil pessoas. Ali o choque elétrico, ele era disseminado e era implementado por qualquer profissional, seja profissional da limpeza, qualquer um. Ali iam pessoas que não tinham transtorno, mães solteiras, homossexuais, pessoas com deficiência, pessoas, mulheres dos latifundiários que queriam ter outras relações extraconjugais. E o Lúcio fez a sua construção, fez uma opção do ponto de vista da sua formação, formação acadêmica, na defesa das pessoas com transtorno mental. Ele está aqui conosco para que ele possa fazer uma avaliação desse momento que a gente está vivenciando, onde se está se financiando leitos psiquiátricos, ele vai um pouco explicar os princípios da reforma, e até se financiando eletrochoques. Eletrochoques estão sendo financiados pelo Ministério da Saúde. E veja, Nízia da Silveira, não é? Nízia da Silveira, ela se recusou
é que se recusou a implementar, um psiquiatra se recusou a implementar o eletrochoque há algumas décadas atrás. E construiu o Museu do Inconsciente, ou seja, os princípios de uma terapia ocupacional, eu diria. Mas, Lúcio, como é que você está vendo esse momento do Brasil no que diz respeito à política de atenção à saúde mental? Então, primeiro dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui, deputada. Obrigado pelo convite. E talvez o nosso esforço nesse curto tempo que nós temos aqui é analisar um pouco esse contexto, analisar a recente nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde, que é muito preocupante, porque traz nessa sua nota justificativas para investimento numa lógica completamente superada no Brasil. E eu acho que um pouco dessa análise que a gente tem que fazer o exercício de pontuar aqui. Acho que a primeira coisa é importante dizer, e é importante para quem nos assiste compreender, que essa nota técnica ela é muito frágil, é uma nota completamente frágil do ponto de vista técnico. É uma nota que eu poderia arriscar chamar de amadora, porque o seu conteúdo não sustenta as mudanças que a nota propõe. Ela tem uma série de fragilidades. E por identificar essa série de fragilidades na nota, reforça só mais um pensamento que o próprio campo social tem, que trabalhadores da saúde mental têm, que a preocupação dessa nota não é com cuidado, mas é atender um projeto de mercado. E essa nota, então, ela cumpre essa função, não de cuidado, mas de atender uma fatia do mercado. É importante a gente dizer, eu separei alguns pontos aqui em função do tempo, mas que segregar pessoas nesse país sempre deu muito dinheiro, né? Tratar o louco como alguém alvo de segregação, para além de um pensamento filosófico, de um conceito já superado, atendia a um interesse mercantil. Não sei se você recorda, deputada, mas nós estivemos em 2014 no maior polo manicomial do Brasil daquela época, no município de Sorocaba, e um dos diretores de uma clínica privada, uma clínica feminina, nos disse que o hospital psiquiátrico foi um negócio da China. E dizia isso com um reclame de que naquele momento não seria mais, porque a lógica tinha mudado. E o que a gente vê que essa nota sinaliza é a retomada dessa agenda para atender interesses únicos e exclusivamente mercantis, porque do ponto de vista técnico ela é muito frágil, ela é muito fácil de ser construída, seja porque tem termos completamente chulos abordados na própria nota, seja porque do ponto de vista legal ela não se justifica. Sim, porque veja, você lembra bem, nós temos um grupo de trabalho aqui na legislatura passada, se não me engano, na legislatura que se encerrou em 2014, para discutir a saúde mental. E nós fomos na região de Sorocaba, que ali tinha por volta de 12 hospitais psiquiátricos na região. E ali nós vimos pessoas que estavam há 50 anos no hospital. Então o hospital estava dentro dela. Então a lógica manicomial estava dentro dela. E ali vimos que, para além dos repasses, que depois da reforma psiquiátrica, a intenção era você ir diminuindo os leitos psiquiátricos, porque você precisa criar os que a gente chama de serviços substitutivos, os CAPs onde as pessoas possam ser atendidas, onde se possa articular políticas públicas, pode ser inserida na comunidade, inserida nas suas relações familiares, os CAPs, as residências terapêuticas, os centros de convivência, não é? E que haveria uma diminuição dos leitos psiquiátricos. Se a pessoa tem uma crise psiquiátrica, ela não precisa ir para um hospital psiquiátrico. Ela pode ser atendida no hospital geral. Até porque, quando você tem uma crise, vamos supor, de garganta, você não vai para um hospital específico para tratar a garganta ou aquela crise. Você vai para um hospital geral, qualquer problema de saúde que você tenha. Então, assim, romper com a segregação que cronifica o transtorno, cronifica a doença. E eu tenho formação acadêmica em psicologia. Eu lembro dos livros de A Psicoterapia do Oprimido, de Moffat, que ele falava como as pessoas têm crises de identidades,
desenvolvem um transtorno e vão para um hospital onde eles não têm a sua própria roupa, eles não têm os seus próprios objetos, eles não escutam, eles são, em verdade, anulados na sua condição de sujeito. Eu tive a oportunidade de fazer estágio em alguns, à época, manicômios, e ali não tinha nada que identificasse, que a pessoa dissesse, isso faz parte da minha identidade. Então você vai rompendo, aumentando a laceração na identidade daquela pessoa. E Bonfá falava o seguinte, de uma pessoa que pegou o bico de uma chaleira e transformou em cachimbo. E alguém dizia, mas que coisa esquisita. Não, era a única coisa que era dele. Aí eu lembro, Lúcio, de um manicômio que nós fechamos aqui em 2003, em Brasília, na cidade planaltina, e tinha um senhor que ele tinha uma chinela havaiana e ele não largava essa chinela, como se fosse a única coisa que dissesse que ele era ele, seria aquele objeto. Então, assim, o que nós estamos vendo hoje, então, assim, dessa proposta de eliminar os leitos psiquiátricos e nas crises ser atendido no CAPS 3, que possibilita atendimento em crise, enfim, e ao mesmo tempo ser atendido nos hospitais. Hoje, você acha que tem um retrocesso que está mais agudo neste governo? Eu não tenho dúvida, porque eu acho que vale e é importante politicamente enfatizar que a nota técnica feita pelo Ministério da Saúde é muito frágil tecnicamente, porque o que nos impressiona, na verdade, não é a nota, mas é um ministro, é um chefe de Estado tomar desse texto e transformar isso em política pública. Quer dizer, uma nota completamente frágil, que não se sustenta tecnicamente. Por que você acha que é frágil? Eu separei alguns pontos para a gente refletir e para direcionar, inclusive, qual é o rumo, qual é o interesse dessa nota, né? E aí tem algumas informações que eu acho que é importante destacar. Hoje nós temos 113 hospitais psiquiátricos habilitados no Brasil. Desses 103 hospitais habilitados no Brasil, hoje 64% desses hospitais são hospitais privados. Ou seja, são empresas que gerenciam um modelo de segregação. Como nos últimos anos nós viemos num processo de substituição do manicômio como centro da política, essa nota ela traz para o centro da política não só a nota, porque é importante lembrar que teve uma portaria publicada no final de dezembro, em dezembro de 2017, que colocava o manicômio de volta na rede de atenção psicossocial. Isso a revelia de qualquer discussão com a sociedade, com o Conselho Nacional de Saúde. Aliás, à época, na reunião da comissão tripartite que aprovou a mudança da política, o presidente do Conselho Nacional de Saúde foi impedido de falar e de questionar que essa portaria não tinha sido passada pelo Conselho, maior espaço de controle. Então, é importante olhar que essa nota ela tem um endereço, e esse endereço são os donos de hospitais psiquiátricos. É uma nota que está em contradição com as principais legislações que nós temos de defesa dessa população. Ou seja, a Lei 10.216 se afeta com essa nota, é afetada a partir dessa nota. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, ou seja, todas as leis ordinárias, a senhora entende disso mais do que eu, mas todas as outras leis ordinárias estão submetidas à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa nota fere, porque ela retorna um modelo contraditório à autonomia, ao processo de liberdade e à produção de cidadania dessas pessoas. Vale destacar também que essa nota técnica ela afronta a Lei Brasileira de Inclusão. Só para citar um exemplo, o artigo 11 da Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que nenhuma pessoa com deficiência, e isso inclui pessoas com transtornos mentais, pode ser submetida a procedimento clínico, cirúrgico, a tratamento ou institucionalização forçada. O manicômio trabalha a partir da premissa da internação forçada. Então, essa nota ela tem uma série de problemas técnicos e, do ponto de vista legislativo, ela é infratora, digamos assim. Então, são alguns aspectos que, dentre vários outros, né, eu vou trazer um aqui para a gente refletir, que é a questão do procedimento de eletroconvulsoterapia, que é um dos principais absurdos dessa nota técnica. E por que é um absurdo? A gente precisa compreender que a alegação do governo é de que a eletroconvulsoterapia é regulamentada... É o eletrochoque. Que é popularmente conhecido como eletrochoque. É regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina.
e há um equívoco, há uma meia-verdade nessa afirmação. A resolução do Conselho Federal de Medicina, a 257 de 2013, ela trata da eletroconvulsoterapia como um procedimento médico. Contudo, ela não diz sobre como e em quais condições esse tipo de manejo, de procedimento deve ser usado. Por exemplo, desconsidera ou não reflete as consequências clínicas que isso tem na vida da pessoa, se esse procedimento associado com outro psicotrópico, qual é o impacto que isso causa na vida das pessoas. Então, o que essa resolução diz que é um procedimento médico, isso é indiscutível. O que nós estamos questionando e o que tende a se questionar é a eficácia desse tratamento que é contraditório. Sim. O texto, deputada, me permite, mas eu acho que é importante dizer isso, o texto da nota técnica diz o seguinte: quando se trata de oferta de tratamento efetivo aos pacientes com transtornos mentais, há que se buscar oferecer no SUS a disponibilização do melhor aparato terapêutico para a população. Como exemplo, a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia está longe de ser o melhor procedimento. E isso demonstra, mais uma vez, a fragilidade da afirmação técnica feita aqui. Não há um consentimento, seja na academia ou seja no campo da medicina, um entendimento absoluto de que esse procedimento é eficaz. Ao contrário, nós temos, desde o nazismo até a grande concentração de hospitais psiquiátricos no Brasil na década de 80, que esses instrumentos eram utilizados como procedimento de tortura. Então, essa nota ela tem uma série de irregularidades. Acho importante falar que, em dezembro de 2018, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e eu, pelo mecanismo, participei dessa coordenação, dessa ação que eu vou dizer, mas o mecanismo, juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho e o Conselho Federal de Psicologia, realizou uma inspeção nacional em hospitais psiquiátricos. Nós inspecionamos 40 hospitais psiquiátricos no Brasil, em 17 unidades da federação. O que a gente encontrou foi uma situação de barbárie, eu acho que essa é a palavra a ser empregada. Das instituições que trabalhavam com eletroconvulsoterapia, por exemplo, nenhuma delas tinha licença da Anvisa, um critério em conteste. Todo dispositivo que trabalhe com esse procedimento tem que ter uma licença da Anvisa e nenhuma instituição tinha. Violações de todas as ordens. Novos formatos de camisa de força. Hoje, não sei se a senhora sabe, mas não é mais aquela camisa que enlaça a pessoa, mas existem novas modalidades de se conter a pessoa através de uma camisa, né? E isso prova também que o Ministério da Saúde desconhece os hospitais psiquiátricos no Brasil. Estou dizendo desconhece para ser generoso, porque se o Ministério da Saúde conhece os hospitais psiquiátricos e ainda assim vai investir dinheiro, nós podemos dizer que o Ministério da Saúde é cúmplice de violação de direitos humanos. Então nós temos um cenário em que o Ministério desconhece a política que ele defende e o emprego do dinheiro público está sendo investido, isso reforça ainda mais que o dinheiro está atendendo ao mercado e não ao interesse da população. Então, eu acho que você traz um aspecto muito importante. Primeiro que é do lucro, né? Grande parte das instituições que podem implementar ou aplicar o eletrochoque, pelo que nós vimos durante o grupo, são de iniciativas privadas, né? E assim, o Ministério da Saúde está destinando recursos para que sejam contratadas as instituições ou contratados os aparelhos para que se implemente o eletrochoque. Isso não existia antes desta norma. E ali o que nós vamos ver é a fala das pessoas, né? Você tem uma fala do presidente da Associação dos Amigos do São Vicente, que é um hospital psiquiátrico aqui em Brasília, que ele dizia: eu fiquei internado 2 anos. Eu morri diversas vezes, em um manicômio aqui em Brasília. Um manicômio que quase todos tinham o mesmo CID, o Código Internacional de Doenças, como se todos tivessem a mesma patologia, onde as pessoas comiam sempre a mesma coisa, e ele contava que muitas vezes pedia água, porque tinham sede, e jogavam água no rosto dele. É como se fosse o seguinte: você não existe enquanto pessoa. Então, aquilo que a gente vê nos manicômios, que o Brasil superou com muita dor, Veja, nós, quando você fala do repasse que havia
para os hospitais psiquiátricos, o sistema aberto, onde você tem o envolvimento conjunto dos profissionais, das pessoas que estão, dos protagonistas, das pessoas que estão sendo atendidas ali, ele é muito mais eficaz e ele, inclusive, é muito mais barato também. E aí você está reinvestindo em leitos em vez de investir nos serviços substitutivos. Os CAPs que funcionam nas cidades, os CAPs, ele tem um atendimento multidisciplinar, assistente social, psicólogo, enfim, médico, terapeuta ocupacional, atendimento multidisciplinar. A pessoa é respeitada na sua inteireza e tem sido extremamente eficaz, porque não há o isolamento. E quando você fala da região de Sorocaba, eu tenho alguma coisa que me chamou muita atenção, que era um desses hospitais que tinha, não sei, acho que 100, 200 pessoas, não lembro ao certo, mas que o hospital, o dono do hospital, recebia a curatela. Ele tinha a curatela daquelas pessoas. Cada uma daquelas pessoas, pelo benefício de prestação continuada, pelo BPC, recebia por volta de um salário mínimo, supondo. Então, ele recebia aqueles recursos de centenas de pessoas que estavam com ele. Tinha diretor, nesse caso que você comenta, que era curador de mais de 100 pessoas. Quer dizer, é improvável, impossível que uma pessoa dê conta de atender os anseios, as necessidades dessas pessoas de maneira Ele não individual. Não pode ser curador de 100 pessoas, mas ele vai receber por volta de 100 mil reais em função dessas curatelas. E ali a gente foi verificar um termo de ajustamento de conduta estava sendo feito entre o município, o Estado e o governo federal. Em função de uma denúncia, você sabe mais do que eu, que você é dessa região, mas em função de uma denúncia de que as pessoas estavam sendo absolutamente violadas nos seus direitos, chegando a comer, inclusive, sapos ou coisa que o vale. Então, assim, a gente não pode permitir que haja volta do manicômio. Por isso, Lúcia, eu acho que quando houve uma tentativa de colocar na coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde uma pessoa que vinha da experiência de hospital psiquiátrico, houve uma mobilização tão intensa. Aqui se houve o que foi feita a loucupação, as pessoas vieram do Brasil inteiro. E o que se dizia? Manicômio nunca mais. As pessoas diziam, eu não volto para o manicômio. Quem vivenciou o manicômio, que tem pessoas que têm a marca na pele do que é o manicômio, dizia manicômio nunca mais. Então a reforma psiquiátrica ela foi traçada, foi tecida também com a dor do povo brasileiro. E o que nós estamos vendo é que há um incentivo, há um repasse de recursos para leitos, no inverso do que seria a política, que está prevista em lei, que seria a diminuição dos leitos psiquiátricos e a substituição dos leitos em hospitais psiquiátricos e a substituição pelo atendimento em crise nos hospitais e também nos serviços substitutivos nos CAPs. E aí eu lembro de um estado do Nordeste que nós tivemos, primeiro que não havia residência terapêutica. Aqui no Brasil também tem dificuldade. Residência terapêutica para as pessoas que estão em medidas de segurança. Pessoas que que estão em restrição ou privação de liberdade em função de um transtorno e que muitas vezes já se cessou a periculosidade, elas podiam voltar ao convívio social, como não tem família e não tem uma residência terapêutica, que é um espaço onde as pessoas tomam conta da sua própria, como fosse uma casa, não é? Elas ficam presas, é como se fosse uma prisão perpétua, em situações extremamente degradantes, via de regra. E ali nós vimos também, e eu queria que você falasse sobre isso, internação compulsória. Assim, eu vi no hospital que por volta de 30%, isso foi em 2014, então pode ser que tenha mudado, espero que tenha mudado, mas que por volta de 30% das pessoas que estavam internadas naquele hospital psiquiátrico estavam internadas por decisão judicial, sem qualquer tipo de avaliação de profissional de saúde. E o diretor do hospital nos falava, a gente já deu alta, mas a gente não tem poder para dar alta. Porque quem vai tirar, quem determinou que ele estivesse aqui foi um juiz e nós não fomos escutados, a saúde não é escutada. O que você prevê com essa nota técnica, todos esses movimentos que estão sendo feitos? Você acha realmente que a gente caminha para um retrocesso no que o Brasil conquistou de
de liberdade, de humanidade e de eficácia no tratamento? Eu não tenho dúvida. Eu acho que um ponto que você traz, que eu acho que é muito importante, é a internação compulsória, né? Eu acho que é importante dizer para quem nos assiste, para quem nos acompanha, de que internação compulsória para finalidade de tratamento é ilegal. Embora a Lei 10.216 preveja como uma das modalidades de internação a internação compulsória, no artigo 9º ela remete a internação compulsória à legislação vigente. No ordenamento jurídico brasileiro, a legislação vigente que permite a internação feita pelo juiz é o Código Penal. Ou seja, só quando uma pessoa comete crime e foi atestado que no momento do crime ela não compreendia o ato praticado, ao invés de uma pena, o juiz determina uma internação compulsória e o cumprimento de medida de segurança. Ainda assim, o cumprimento de medida de segurança hoje no Brasil é questionável, porque as pessoas estão depositadas em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, algo incompatível. Os HCTPs, né, popularmente conhecido, também são instituições incompatíveis com a legislação vigente de proteção dessa população. Mas um outro ponto que essa mudança da política também afeta é a política de álcool e outras drogas. Ela esmaga um conceito muito importante no campo do cuidado aos usuários de drogas, que é a redução de danos. Então ela enterra a política de redução de danos, conhecida mundialmente como uma estratégia que, primeiro, garante direitos e prioriza a fala do indivíduo. É importante a gente refletir que, na perspectiva de redução de danos, se cabe abstinência, porque o primeiro passo é escutar o indivíduo e as necessidades dele. Se esse indivíduo disser, eu quero parar por completo de usar drogas, estratégias são construídas para isso. Mas o contrário não é possível afirmar. A lógica da abstinência, ela veta a política de redução de danos. O fortalecimento que o Ministério da Saúde, não só o Ministério da Saúde, mas agora o Ministério da Cidadania sinaliza, é para o financiamento de comunidades terapêuticas, instituições com sérios e graves problemas de violação de direitos humanos no nosso país. Quer dizer, uma outra realidade que o atual governo desconhece e está investindo dinheiro público. Em 2017, nós realizamos uma inspeção nacional em comunidades terapêuticas e violações de todas as ordens também foram encontradas. Ou seja, a opção do governo tem sido por investir recurso público em instituições que o governo desconhece. E eu reforço dizer que a generosidade da minha parte dizer que não desconhece, porque se conhece a realidade, mesmo assim investe dinheiro, é cúmplice de violação de direitos humanos. Ainda nesse raciocínio, deputado, é importante dizer que esse relatório de comunidades terapêuticas, no ano passado, pela primeira vez na história da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, através de um pleito do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, da Conectas Direitos Humanos, que é uma instituição de direitos humanos aqui no Brasil, e da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, nós pedimos uma pauta na Comissão Interamericana, uma das comissões mais importantes de direitos humanos do mundo, conseguimos uma agenda e fomos então apresentar as violações de direitos humanos que ocorrem nas comunidades terapêuticas. No ano passado, a CID, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, veio ao Brasil e recomendou ao Estado brasileiro que se priorizasse investimento em CAPS, álcool e droga 3 e não se investisse dinheiro em comunidades terapêuticas. E o Estado brasileiro simplesmente ignorou. Fala do CAPS 3, o que significa o CAPS 3? O Centro de Atenção Psicossocial do tipo 3 é um CAPS, é um serviço 24 horas que deveria cumprir a função de acolher, internar as situações as pessoas que precisariam de um acolhimento por um maior tempo. Situação de crise. E é um dispositivo 24 horas. Então, se abre mão de investir recurso público para ampliar o Centro de Atenção Psicossocial do tipo 3, para investir dinheiro em instituições que o Ministério da Saúde, repito, desconhece. Sim. Olha, nós estamos aqui com a contribuição do Davidson Kennedy, que diz: não à volta dos manicômios, não ao eletrochoque. Da Joana das Graças, que diz: manicômio para desviar o dinheiro público e maltratar os necessitados. E o Héctor Zuin, que diz: 30 anos de muita luta, sangue e trabalho indo para o lixo em menos de 2 meses. Em menos de 2 meses, nós estamos vendo
uma ferocidade na retirada de direitos. E quando eu digo assim, essa construção do próprio movimento antimanicomial, que deu origem à reforma psiquiátrica e que trabalhou com a possibilidade de serviços substitutivos, de residências terapêuticas, de CAPS, enfim, centros de convivência, tudo isso que foi construído e que deveria ser ampliado. Porque, assim, uma coisa que me chama muita atenção é quando houve essa reação, no ano, acho que 2015, 2016, não lembro ao certo, mas quando houve essa reação a quem assumiu a coordenação de saúde mental, me ocorreu uma reflexão, porque a gente sempre fica dizendo, é preciso ter mais CAPS, e é mesmo, é preciso ter muito CAPS, ter rede de serviços substitutivos, são mais baratos, mais eficazes, que resgatam identidade, que dialogam com a família, que dialogam com a comunidade, que a pessoa resgata essa condição humana que pressupõe a existência de um sujeito. A gente lutava muito por isso, mas quando a população, a comunidade que está sendo atendida pela política de saúde mental, viu que corria um risco de retrocesso, ela se mobilizou de forma muito pronta. Então aí eu percebi como está enraizada essa reforma, porque como ela foi construída com muita dor e foi uma superação, há muita determinação das pessoas de não voltar a uma lógica manicomial. E aí, nesse sentido, que nada justifica que não se invista em serviços substitutivos e se invista em leitos psiquiátricos e agora em eletrochoques, ou em comunidades terapêuticas, que muitas vezes também nem tem uma atenção de profissionais da saúde. Mas a gente está chegando no final desta conversa e eu queria que você pudesse falar um pouco, para concluir, nas suas considerações finais, mas assim, o que você acha que é importante ser feito neste momento? Só pontuar dois pontos rapidamente. Primeiro dizer que a qualidade dessa nota técnica do Ministério da Saúde é tão ruim que o próprio Ministério da Saúde tirou do ar a nota técnica do site do Ministério da Saúde, a própria nota que foi publicada. Não sei se isso sinaliza que eles estão repensando como ela foi escrita, porque tecnicamente ela é de baixa qualidade, ela não consegue justificar o que eles escrevem nessa nota. E do mais, deputado, eu acho que é importante, retomar a mobilização social, ela é fundamental. É importante lembrarmos que nós, na década de 80, quando se falava por uma sociedade sem manicômios, nós não tínhamos nenhum CAPS. Construir tudo que a gente construiu foi muito difícil. E ainda que agora nós retomemos o espírito da década de 80, nós estamos com aproximadamente 2.000 CAPs instalados no país, com milhares de trabalhadores, servidores, de usuários, de familiares em uma rede estabelecida. O que nos resta é organizar isso que nós temos, porque antes não tínhamos nada. Hoje nós temos uma rede desenhada e a compreensão, inclusive social, sobre a loucura se transformou ao longo desse processo. Então, retomar os laços, retomar a organização coletiva é fundamental para que esse tipo de projeto que atende, repito, uma face da sociedade, particularidades, interesses escusos da saúde pública, seja interrompido. Então, acredito muito na organização popular e é nesse caminho que nós temos que seguir. Sem nenhuma dúvida, apenas para a gente fechar, a reforma psiquiátrica ela é essencialmente democrática, porque como você resgata a condição de sujeito, de quem está sendo assistido pela política, ou para quem está como protagonista, quem carrega o transtorno, então ele participa, todos participam da construção do projeto da própria instituição. Então, assim, a reforma psiquiátrica é democrática. E a democracia, ela vai construindo, vai juntando os pedaços de um ser fragmentado e construindo uns seres muito poderosos. Por isso que eles têm tanto medo da democracia, por isso que querem a volta dos hospitais psiquiátricos, que é a segregação, e a volta de um passado que a gente não vai permitir que volte. É em nome de tantos Zé Alves, de tantas Marias, de tantas Joanas, de tantos Cleiton, de tantos, que sabem
o que representa ser visto como ser humano, não ser invisibilizado ser humano, é que a gente continua nessa luta e vamos retomar a frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica, que se encerrou com o fim da legislatura anterior e agora nós estamos colhendo as assinaturas para que ela volte. Vai ter muita luta, porque o que a gente conquistou, com muita marca na pele, na alma, com muito sofrimento, mas também com muita convicção, a gente não vai deixar que seja destruído pelo interesse de lucro dos donos de hospitais psiquiátricos, os donos de clínicas de eletrochoques e todos esses que acham que a pessoa com transtorno não é uma pessoa, porque, veja, Lúcio, você lembra que quando a gente falava que era preciso construir uma sociedade sem manicômio, as pessoas diziam, não, mas como? Como é que não vai ter manicômio? Como? As pessoas vão estar na rua? Como? E a gente construiu isso. Construiu. E é assim, a nova concepção do que significa o transtorno, a loucura, ela foi se sedimentando e as pessoas foram vivenciando isso. E aí vivenciando o que isso representa de construção da dignidade. Por isso, a gente diz, doido? Doido não. Doído. E reforma psiquiátrica. Nenhum passo atrás. Obrigado, Lúcio, pela sua participação, pela sua contribuição. E a gente segue em luta sempre. Obrigado.